Bom, vamos começar assim. O que eu quero colocar pra vocês é... A Globo de hoje não é a mesma Globo do passado, tá? A Globo... eu vivi no começo dos anos 90, e se tem alguém aqui que viveu nesse período, já vou colocar, vivi também e tal. Quem viveu a Globo nos anos 90, não necessariamente no começo, especialmente a década de 90 inteira, sabe do incrível poder que a Rede Globo de televisão tinha. A Rede Globo de televisão basicamente derrubou o governo Collor, tá? E ela era um quase monopólio, porque ela tinha muito mais audiência que suas concorrentes, e via de regra, meu querido Junito, a Globo passou a ter concorrência mesmo foi no domingo, quando o Gugu começou a enfrentar o Faustão, meio pro fim dos anos 90, tá? O famoso duelo Gugu contra Faustão. Então a Globo era, assim, era um colosso que era impossível imaginar que ela tivesse concorrência. Isso permanece, porém, com uma certa redução no começo dos anos 2000, e aí com o advento da internet, mas especialmente das redes sociais, a Globo começa a perder audiência. Mas o conteúdo, especialmente conteúdo ficcional, que são novelas que ela faz, começou a ter concorrência de grandes séries. E é realmente muito difícil você concorrer produzindo aqui com material produzido nos Estados Unidos e em outros países com uma qualidade muito maior, com sistemas de streaming e tal. Então, assim, a audiência da Globo começou a cair. Ela ficou uma rede muito mais ligada a um público, né, um povão tal. Mas mesmo assim, a própria imagem dela, mesmo ela sendo popular ainda com o povão, a imagem dela não é a melhor das imagens, tá? Se você for perguntar para qualquer pessoa quais são as instituições mais odiadas do Brasil, todo mundo invariavelmente vai colocar a Rede Globo no meio, todo mundo vai colocar a CBF no meio, talvez quem, Junito? Os políticos, né? No meio. Câmeras, deputados e STF. Sim, então assim, via de regra, as pessoas colocam esses entes como parte integrante da desgraça do que é ser brasileiro. E a pergunta que fica, as pessoas estão erradas? A Globo mente e mente em série, tá? E agora o que ela está fazendo? Isso vocês precisam entender, porque isso vai permear tudo que a gente vai tratar hoje nesse programa. Na verdade, isso vai permear tudo que a gente vai tratar esta semana. Porque essa semana o MBL entra em modo guerra, vai colocar sua pintura de guerra para tratar daquilo que é basicamente a nossa liberdade, que é o debate envolvendo a questão, tá, da regulamentação das redes sociais. Mas a Globo, ela, como percebe a redução do próprio poder, ela acaba tendo que fazer algo que funciona aqui no Brasil, mas funciona em toda a América Latina, que é a famosa reserva de mercado. No fundo, eles se aliam ao governo do PT, não só para obter verbas, mas para, vamos dizer, validar um determinado discurso. Vamos lembrar que se por um lado o Bolsonaro não fez nada para impedir a renovação da concessão da Globo, por outra, eles passaram um medo ao longo desse período todo. Eles também viram a proporção da verba deles se reduzir nos últimos anos ali, houve uma disputa ali com o Record, etc. E no fim do dia, e esse é o ponto que eu quero chegar, a Rede Globo, ela quer, vamos dizer assim, fazer uma espécie de um... não é nem um ludismo, um exemplo que eu quero dar. Ela quer, é aquela pessoa que a Rede Globo, dando um exemplo mais claro, ela é uma representante de uma marca de máquinas de escrever e ela quer impedir que os computadores chegam, né? Ela tem um sindicato dos barcos à vela, ela quer pedir, barco a vapor, não vem aqui não. Ela é representante dos estábulos de cavalo do Rio de Janeiro e falou, opa, carro, vai tirar emprego aqui dos nossos jockeys, né? Augusto Veloso, você ganhou uma revista Valete, bem-vindo ao clube, tá? Augusto Veloso levou. Já prepara aí que vai ter sorteio dos próximos entre o 3, 4, 5, porque o 3, 4, 5 vão concorrer a sorteio. Mas entrem rápido, tá? Vai que hoje eu tô generoso que eu mandei fazer uma tiragem maior, tá? Então, voltando aqui, a Rede Globo, ela tá indo para uma reserva de mercado, não só ela, mas a imprensa como um todo, e ela encontra no senhor Lula um aliado. E não é exatamente um aliado de ocasião, porque é a primeira vez para valer, Junito, que o discurso da Rede Globo, ele bate muito com grande parte do discurso do PT, que não é mais aquele discurso de guerra de classes e tal, aquele discurso meio esquerda populista da América Latina, mas passou a ser o discurso woke. E a Globo é a grande promotora do discurso woke aqui no Brasil, tá? E ela tá fazendo isso desbragadamente. Inclusive, por ela atingir justamente as pessoas mais humildes, o impacto que ela vai ter na base da população é muito grande. E não adianta a gente falar, não, o povão resiste, porque o povão brasileiro, ele é religioso. Veja só, o povão brasileiro é um povão e brasileiro ao mesmo tempo. Quando você junta essas duas coisas, você imagina, assim, ele tem muitos vícios ligados ao universo brasileiro, e o brasileiro não está exatamente estruturado, pronto para essa briga woke, tá? Então, isso está invadindo as casas das pessoas, eles estão fazendo essa transformação cultural, que é importante para eles, e nessa aliança com o PT, eu vejo tiro, porrada e bomba para cima de todo mundo que se opõe, tá? E é impressionante como a Globo, e a gente conhece o corporativismo aí do universo
do universo midiático, a Globo foi pra cima da CNN. Pouca gente tá falando, mas assim, a CNN, que é um veículo de imprensa, tá sofrendo uma pressão gigantesca por ter liberado aquelas imagens. A Globo correu para refutar, só faltou falar que era fake news o que a CNN tá fazendo, tá? Um dos jornalistas da CNN, que é o Felipe Moura Brasil, um cara extremamente sério, foi retirado da emissora. Todo mundo sabe que teve gente do governo ligando pra CNN. Então é o seguinte, o governo tá em pânico, o governo acionou seus aliados e botou todo mundo indo pra cima da emissora. E aí não tem papo de democracia, de transparência, tem nada disso. Esse papo aí fica só pro discurso político em ano eleitoral. Tá? Agora é tropa de choque, é blitz, é calar adversário, é ir pra cima e segurar o quinhão. Porque o brasileiro não pode nem se opor. O brasileiro tem que calar a boca, pagar a conta, não pode reclamar. E se o Lula participa dessa pataquada do dia 8, como tá claro que aconteceu, e aqui não tô isentando bolsonarista nenhum, tá? Vamos fingir que não aconteceu. Não, vamos fingir, o Lulinha, na verdade, tava amando o Brasil. Junito da galera. Sim, senhor Renan Santos. E aí, me conte, assim, como é que tá a repercussão dessa história? É interessante você ter falado, senhor Renan Santos, e até perguntar. Realmente, a Globo é um colosso e, assim, eu acho que é a primeira vez que... É a primeira vez que ela vai estar do lado do governo dessa forma, desde a redemocratização? Acho que sim, né? Sim. Então vai ser muito difícil. E olha, e mesmo assim o governo está passando apuros nesse começo de ano, mesmo com a Globo e setores da mídia... É que não é nem toda a mídia junto. A Folha de São Paulo até então não estava tão alinhada. Agora parece que deu uma alinhada um pouco maior, porque eles estão ajudando a disseminação dessa nova narrativa deles. Vi, assim, de fato... O que a gente vai fazer? O que dá para fazer? Como a gente estava comentando esses dias, né? O que acontece? A questão do dia 8, ela é sensível não só para o governo, mas também para a imprensa, porque envolve do outro lado um ser chamado Jair Bolsonaro, entendeu? Envolver o Jair Bolsonaro é uma coisa muito complicada para a imprensa, porque ele motiva, vamos dizer assim, fagulhas de ódio das mais intensas no sangue dos caras. E dá para entender, o Bolsonaro é um Bolsonaro, né? A gente foi oposição ao Bolsonaro. Bolsonaro, com os braços dele em judiciário, Ministério Público, tentou prender a gente. Tá? A gente sabe como é que é o modus operandi desses caras, e alguém aqui há de negar que houve uma tentativa golpista incentivada pelo próprio Bolsonaro e seus formadores de opinião, especialmente no meio pro fim do ano passado? Ninguém vai negar isso aí. Então a imprensa fica numa posição muito delicada. Uma posição... Plito, eu fiz alguma besteira ou não? Perdi a voz aqui? O que aconteceu, Plito? Não, pode tá continuar, rodando. pode continuar. Então, ninguém há de negar isso, entendeu? Então a imprensa, ela fica numa obrigação de, mesmo diante de uma cobertura racional e factual que eles têm que fazer, eles têm que ter uma cor diferente, porque eles não podem em nenhum momento aparentar que estão passando pano pro Bolsonaro. Mas você acha que eles estão... Eles perderam a vergonha. Não, mas veja, Plito, ô Junito, é que é muito ito, entendeu? Uhum. Eles estão agora desavergonhadamente lulistas nessa questão do dia 8. Sim. Mas, para eles, que estavam fazendo uma cobertura do governo, não tô falando da Globo, falando dos outros das veículos de imprensa, decente, estavam apertando o governo Lula várias vezes. Isso que aconteceu agora, como mexe com Bolsonaro, golpe, democracia, os próprios jornalistas ficam numa posição muito complicada para serem isentos. A gente tá falando aqui, assim, se eu estivesse falando de um universo muçulmano, a gente tá falando do Corão, entendeu? Uhum. Tipo assim, o cara não vai poder ferir os preceitos do Corão. Assim como um jornalista profissional não vai poder catar e falar algo que tem a ver com, por exemplo, diminuir o papel antidemocrático do Bolsonaro no dia 8. Ali é o limite, eles não podem cruzar aquilo. Entendi. Então, eles sendo isentos, automaticamente meio que livra um pouco a barra do Bolsonaro e eles não podem ter essa pecha. De forma alguma. E assim... Dane-se a verdade. Dane-se a verdade. Até porque, só pra falar uma coisa aqui, ninguém aqui quer livrar a barra do Bolsonaro, porque pra mim a barra do Bolsonaro, ela tá até o fim envolvida nessa história. Até o fim. A questão toda não é mais sobre a atuação de gente do universo bolsonarista naquela intentona golpista do dia 8. Não é mais sobre isso. Porque quem quiser investigar e pegar conexões, dinheiro, cadeia de comando, pega tudo. Inclusive eu acho que o Xandão tá indo atrás disso. A questão já não é mais essa. A questão é, por que diabo o PT, sabendo disso, não é que não fez nada, praticamente incentivou. Essa é a questão. Porque não é que também, assim, as pessoas têm que entender que existe um rigor. O PT,
é o partido, né? Quando eu falo do PT, eu falo do grupo político que ocupa a presidência da República, que assumiu a presidência da República no dia 1º de janeiro de 2023. Portanto, eles têm obrigação de zelar pela segurança da instituição, da institucionalidade Brasil, governo federal. Haviam meios, né? Eu estava acompanhando o Cláudio Dantas falando disso, mas eu me lembrei que o Temer usou mesmo. Haviam meios de defesa dos mais diversos à disposição do GSI. Caminhões com aqueles tanques que jogam água nos outros, podiam fazer uma série de mobilizações. Nada, absolutamente nada disso foi feito. Porque não bastava permitir, e esse é o ponto que acho que todo mundo que está assistindo precisa entender. Invadir a esplanada dos ministérios, muita gente já fez. A gente já invadiu a esplanada dos ministérios. A gente já acampou na frente do Congresso Nacional. A turma que participou das manifestações de 2013 invadiu um pouco a chapelaria da Câmara dos Deputados. Teve quebra-quebra na frente do Congresso Nacional. Nada disso é novidade. A grande novidade é uma tomada dos prédios públicos. Portanto, assim, já que os prédios públicos ali dispunham de meios de defesa, por que esses meios de defesa não foram acionados? Essa é a questão. E mais, aí quando você encontra o chefe do GSI, o Gonçalves Dias lá dentro, andando, olhando, e aí a Globo, ô Junito, bota as imagens dele lá no ar e acha que melhorou a imagem do cara. Ah, não, veja só, a CNN não mostrou tudo. Não, entendi. A galera continuou entrando, a galera foi lá, o cara tava andando pra lá e pra cá, ele não se mobilizou em nada pra resolver a situação, não houve uma tentativa de evitar o que tava acontecendo, e aí, não, a Globo refutou. Eu fiquei vendo a galera, não, a Globo refutou, fique tranquilo. A Glaze Hoffman tava usando a Globo como... Não, a Globo refutou, tá aqui, ó. A Glaze Hoffman. Porque assim, quem são os instrumentos hoje deles? Precisa de uma macronarrativa, ou melhor, da quase metanarrativa histórica do que se fazer? Reinaldo Azevedo. Precisa explicar pra galera na internet? Felipe Neto. Precisa falar pro juridiquês e pra política? Glaze Hoffman e Lindbergh Faria. Precisa começar uma narrativa lá embaixo pra ir subindo, pra depois perseguir adversário? Brasil 247, Socialista Morena, Revista Fórum, essa tranqueirada toda. E precisa falar com o povão, tá? Pra corrigir os erros que toda essa turma não consegue corrigir ao longo do processo. Aí mete Rede Globo de televisão. Agora, a Globo, né? Ela fez essa grande atuação. A gente precisa falar de Globo aqui, pessoal. Peço desculpas aí, mas eu vou ter que continuar um pouquinho. Ela fez o Fantástico. Fantástico é um programa que vem, assim, numa queda de audiência muito grande. E ele meio que virou o programão deles resolverem os problemas. Então, eles põem um pouquinho na cobertura do Jornal Nacional, mas quando eles querem fazer um ataque a alguém, eles põem o Fantástico. Fantástico foi atrás do Gabriel Monteiro. Você vai lembrar disso. É verdade. Fantástico, ele é usado hoje para ataques políticos. Parece até que Fantástico. Não tô falando que a Globo faz isso. Mas, assim, parece que eles combinaram, ó, Fantástico, se eu precisar fazer algum negócio político aí, atacar um adversário aqui ali, tem um de Fantástico à disposição. Que é a forma de usar o canhão deles de TV aberta. Quem faz a cobertura diária disso para fazer a formação de opinião é, no caso, a Globo News. Tá, a Globo News tá todo dia com seus comentaristas mentirosos, tem aquele Otávio Guedes burrão lá. Então, meu irmão, eu acho que a questão da democracia... Ele seria o Fiuza do Lula? Nossa, é o Fiuza do Lula. É, porque o Constantino do Lula a gente já tem, né? Não é, tá errado, mas tudo bem. É ruim comparar mesmo, porque ele é muito burro, o Constantino, fica um pouco vergonhoso, mas o Otávio Guedes é o Fiuza. Diferenciar, mas assim, dá pra cravar assim, o Otávio Guedes é o Fiuza. E quem que é a do vôlei? Ana Paula do vôlei, a Natuzaneri? Olha, viu? Eu tô achando que a Mônica Waldvogel, viu? Waldvogel? Eu achei ela bem, assim, bem tosca lá. Não, eu acho que a Waldvogel é a cubana. Eu acho que é a cubana do Lula. Não, a cubana é muito difícil ter. O cubano, sabe quem é? É aquele cara que tá brigando com a Patrícia Poeta, sabe? É aquele, tipo assim, alguém bem lá embaixo, bem nível muito baixo, assim. Prosseguindo, tá? Muito obrigado por ter assistido até o fim. Já se inscreve aqui no nosso canal, deixa aquele like, mas deixa eu fazer um pedido. Assista também esse podcast no formato de podcast. mbl.org.br/podcast. Aí você vai lá parar no Spotify, você vai na Apple, você vai no Deezer, onde você preferir. Eu adoro ouvir meus podcasts enquanto faço academia. E você? Faça a mesma coisa. É muito bom também ouvir. E vou falar, a produção tá, ó, chique.